A primeira turma do STF começou a ouvir hoje testemunhas de acusação dos ataques antidemocráticos em Brasília. São 82 pessoas entre os que acusam e os que defendem o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado aqui no nosso país, no nosso Brasil. Hoje foi a vez das testemunhas de acusação que estão nessa arte que a gente vai mostrar para vocês agora, que vai cobrir a tela aí, para a gente mostrar para vocês quem são essas pessoas. A gente vai acompanhar os nomes das pessoas que estão ali, né? São os principais depoimentos previstos aí para acontecer hoje, que inclusive acabou agora há pouco, por volta ali das 6h30 da tarde, agora 19h06. A gente tem ali o general Marco Antônio Freire Gomes, ele é comandante do Exército, foi durante o governo de Bolsonaro e não aderiu à trama golpista, disse que não. A gente tem também o Éder Lindsay Magalhães Balbino, dono de uma empresa de tecnologia da informação, de TI, que teria ajudado o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, na produção de um estudo para alegar fraudes nas urnas eletrônicas. Logo em seguida a gente tem também ali o Clebson Ferreira Paula Vieira, exatamente, servidor que trabalhou ali no Ministério da Justiça durante a gestão de Anderson Torres e teria presenciado a solicitação de relatórios de inteligência para embasar operações da Polícia Rodoviária Federal. Adiel Pereira Alcântara ali, né? Ex-comandante da inteligência da Polícia Rodoviária Federal também, na Síria. São essas pessoas que foram ouvidas hoje. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Larissa para saber como é que foram esses depoimentos. Terminaram há pouco. A imprensa não pôde registrar imagens, não pôde filmar em nenhum momento, não foi transmitido vídeo. No entanto, os repórteres tiveram um local ali para poder acompanhar os depoimentos. A gente está vendo algumas imagens ali para ilustrar o que a gente está falando aqui. E durante esse período, os repórteres permaneceram lá numa salinha. Quem se cadastrou no site do STF lá para poder, né, Síria, para poder acompanhar e naturalmente trazer as informações para o público, o que quer saber, o que está acontecendo lá dentro, né, Síria? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai lá para Brasília, né, para saber mais informações sobre esses depoimentos. Agora, só para a gente lembrar, André, esses depoimentos de testemunhas de acusação se referem ao núcleo crucial, que a gente mostra agora para você. A gente vai colocar aí na telinha também uma imagem, né, para você acompanhar com a gente sobre quem compõe esse núcleo. É o Alexandre Ramagem, né, ele é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Também o Almir Garnier Santos, o Almir é ex-comandante da Marinha no Brasil. Anderson Torres também compõe esse núcleo, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também um dos mais aguardados, inclusive, o general Augusto Heleno, general que é ex-ministro do Gabinete, né, da Segurança Institucional da Presidência. Mauro Cid também integra essa lista. O Mauro Cid é ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência. Ainda integra aí essa lista Paulo Sérgio Nogueira. O Paulo Sérgio é ex-ministro da Defesa. E, para finalizar, Walter Souza Braga Neto, que é ex-ministro da Casa Civil. Ligados aí, então, portanto, ao presidente Jair Bolsonaro. Então, esse é o núcleo crucial, né, de acordo com a PGR, de acordo com as testemunhas hoje, né, que foram ouvidas. Então, essas testemunhas estão ligadas a este núcleo, né, André? Exatamente, a gente tem aí essas pessoas que estão sendo ouvidas, primeiro as de acusação, as de defesa falam depois, é uma ordem natural que acontece, um rito natural que acontece, para que as acusações cheguem e as pessoas depois possam naturalmente se defender. Tudo sendo feito de acordo com as regras da lei que regem no nosso país, tudo dentro do que diz a Constituição, como deve ser feito. As pessoas vão ser ouvidas, aí sim vão chegar às conclusões. A gente tem ali esse núcleo principal dos acusados dessa tentativa de golpe, que não foi um golpe, que se fosse
Você não pune, né? Você não consegue punir um golpe, você pune a tentativa de golpe. Porque se houvesse o golpe, não teria como nem justiça, talvez, pudesse reger mais no país. A gente tem uns nomes ali que são, como a gente mostrou, os nomes fundamentais dessa história toda, que muitos chamam de trama golpista, né? O general Augusto Heleno, a gente tem ali o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, ele que durante um grande período no Exército, uma carreira, de acordo com as informações que a gente tem, uma carreira brilhante no Exército, no entanto, acabou se envolvendo numa trama ali que o tirou praticamente a patente, está arriscado, ele já réu, está arriscado a ser preso, perder a patente, inclusive do próprio pai dele, que também é do Exército. Walter Souza Braga Neto são algumas das pessoas que eu estou citando aqui, que são algumas dos principais dessa história, que chegou a concorrer à presidência na chapa de Jair Bolsonaro como vice-presidente da República. A gente tem ele aí, que está preso, inclusive, a gente tem o Alexandre Ramagem, que era da agência de inteligência, o almirante Garnier ali, que a gente está vendo a fotografia dele, almirante Garnier, que era da Marinha, não é? O comandante da Marinha. Ele que teria sido um dos únicos ali a dizer que colocava as tropas à disposição de acordo com as informações que estão sendo passadas pela justiça para a gente. Ele colocaria ali todos os homens e mulheres da Marinha para apoiar esse que seria um golpe de Estado, uma tentativa de ruptura da democracia no país, um cancelamento da eleição do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que traz também informações que a gente assusta à medida em que vai sabendo, como aconteceu há alguns meses também, da operação chamada Punhal Verde e Amarelo. Punhal Verde e Amarelo, que pretenderia assassinar o presidente Lula, e também lá o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então a gente tem uma série de informações, isso está sendo assim. E uma coisa que chama muita atenção nesse caso todo, hoje, daqui a pouquinho nós vamos lá para Brasília para trazer mais informações, que sempre chamou muita atenção, é que esse chamado golpe, ele tem provas de tudo que é jeito, tem prova de vídeo, prova de áudio, informações que eram passadas, tem a chamada minuta do golpe, que na verdade é um plano de golpe, um papel que foi impresso dentro do próprio Palácio do Planalto e que teria sido esse momento que a gente está revendo as imagens ali. Então, vamos lá para Brasília, vamos lá. Onde está o repórter Edio Ferreira? Exatamente, o repórter Edio Ferreira Júnior traz para a gente os detalhes aí, né, desse primeiro dia de depoimento. Edio, o ministro Alexandre de Moraes não permitiu que fossem gravadas, né, imagens dos depoimentos na primeira turma, mas está permitido que a imprensa tenha acesso ao conteúdo dessas falas, né? O que a gente já tem aí de atualização sobre os depoimentos de hoje? Boa noite para você. Boa noite, Cília. Boa noite, André. Boa noite a quem nos acompanha. Justamente essa audiência de hoje foi acompanhada pelos jornalistas setoristas que cobrem, os veículos que cobrem o Supremo Tribunal Federal, do qual o Tempo faz parte, numa sala de audiências da primeira turma, que é essa sala de julgamentos, onde a gente tem acompanhado esses últimos julgamentos dos núcleos, das denúncias feitas pela Procuradoria-Geral da República. Então os jornalistas acompanharam dali a sessão, que foi uma sessão virtual, uma audiência virtual, onde participaram os ministros, o ministro relator Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Eles acompanharam a sessão junto com os advogados. Então, cada um dos 4 depoentes que vocês mostraram aí hoje, mas agora há pouco, nessa arte, cada um deles fez o seu depoimento, foi primeiro questionado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e depois cada um dos advogados das partes, dos 8 réus que estão sendo julgados aí nesse núcleo, o núcleo 1, que é o núcleo crucial, segundo a PGR, eles tiveram aberto espaço para fazer perguntas. Então, por último, foi o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que foi o depoente que, por final, assim, levou uma advertência do ministro Alexandre de Moraes, porque ele tinha feito um depoimento na Polícia Federal e ele fez uma outra declaração. O ministro foi um pouco duro com os advogados, inclusive,
deu pouco espaço para que eles pudessem fazer mais perguntas que não estavam sendo respondidas. Então houve ali um endurecimento do ministro que por surpresa, resolveu conduzir essa audiência. Ela normalmente é conduzida por um ministro, por um auxiliar do ministro, um juiz auxiliar, que na verdade é um desembargador que auxilia o gabinete dos ministros aqui no Supremo. Então, essa audiência foi conduzida por ele, ela não pôde ter nenhum tipo de gravação, nenhum tipo de registro, nem de áudio, muito menos de voz e de registros de imagens. Os jornalistas foram impedidos de fazer isso, só assistindo ali, e para a gente trazer essas informações. Esse material todo vai ser disponibilizado depois, no final de todas as audiências, que está marcado para o final do início de junho, no dia 2 de junho, que terminam todas elas. Aí sim, elas sobem para os autos e a gente pode ter acesso aos depoimentos. Durante o início dessas oitivas, quem participou e quem acompanhou foi o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general da reserva Walter Braga Neto, os dois que são acusados aí de participação nessa trama golpista, inclusive para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro para se perpetuar no poder em 2022. Então eles mantiveram-se ali, eles acompanharam a sessão, mas depois no decorrer dela as imagens deles saíram e só ficaram também de quem estava sendo falado. Então a gente continua esse julgamento, essas audiências para ouvir as testemunhas continuam na quarta-feira. Amanhã a gente tem um julgamento do núcleo 3, que são 11 militares e um policial federal, que também são envolvidos nessa trama golpista, para poder incitar o Exército a aderir a essa tomada de poder. A gente tem, como tem a audiência amanhã, a sessão de julgamento amanhã, a gente retoma na quarta-feira com o julgamento, com o depoimento, do ex-comandante da Aeronáutica, que hoje estava ausente do Brasil e volta hoje à noite. Ele vai ser ouvido na quarta-feira. Então, nós continuamos trabalhando daqui, pode nos acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura hoje do que a gente foi feito aqui por mim e pela Ana Paula, minha colega, que também acompanhou a audiência, pelo tempo.com.br. Com vocês aí. Dia inteiro em cima da notícia, né, Edio? Aí para trazer os detalhes para o nosso público aqui. A gente vai chamar também agora, para entrar aqui nessa conversa, a nossa colega lá de Brasília, que é a Larissa Arantes, para entrar aqui com a gente também, porque ela tem outras informações, né, Larissa? Boa noite para você, bem-vinda. Ei, André, muito obrigada. Tirar aqui meu fone que eu estou me ouvindo, senão eu não consigo ir falando, só um minutinho. Bom, eu acho que o Edio trouxe para a gente aí os pontos mais relevantes, né? Inclusive, essa última observação que ele traz a respeito do depoimento do Freire Gomes, né? Essa irritação do ministro Alexandre de Moraes, cobrando ali, né? Se ele havia mentido em alguns dos depoimentos em relação ao que ele estava dizendo ali naquela audiência, naquela oitiva de hoje. Como o Edio também lembrou, amanhã, essa sequência, né, de oitivas, ela vai ser suspensa, porque vamos ter o julgamento de mais um núcleo de toda a trama golpista ali. Então, isso vai se suspender um pouco para ser retomado logo depois. E aí a gente continua nessa semana, toda essa semana e a próxima semana, todos os dias, com essas audiências com as testemunhas. Hoje, de acusação, as próximas serão com as testemunhas de defesa. Vários nomes importantes e relevantes foram listados aí em cada uma dessas audiências. Então, a gente vai poder acompanhar, inclusive, o que vai ser dito, se de fato alguma observação vai ser alterada, algum relato vai ser alterado. E o que chama a atenção mesmo é essa participação do ministro Alexandre de Moraes diretamente, né? Eu lembro que na semana passada a gente conversava ali com o Edio, que é o nosso setorista de judiciário, para entender um pouco da dinâmica dessas audiências, né? A gente questionava, inclusive, se era possível, por exemplo, né, que o próprio ministro conduzisse ali aquela oitiva e
já que o mais usual era que um juiz auxiliar fizesse isso, como já aconteceu em outros casos, como costuma acontecer em outros casos. Então, quando veio a notícia, a confirmação de que Alexandre de Moraes estaria ali, ele mesmo conduzindo, né, isso chama muito a atenção. Se ele vai continuar nessa condução nos próximos dias, a gente vai observar, mas também dá o peso de todo esse processo. A gente sabe que essa fase, né, de ouvir as testemunhas, de ter ali os questionamentos por parte da Procuradoria-Geral da República, por parte do próprio ministro Alexandre de Moraes ou do juiz auxiliar, isso integra ali todo esse rito burocrático, digamos assim, da ação penal, mas é importante a gente observar esses simbolismos também, o que a gente sempre fala aqui no Tempo News, né? Esses simbolismos dos três poderes. Quando a gente fala ali do Planalto ou do Congresso, sempre tem um simbolismo, e agora a gente voltando aí os olhos para o Supremo Tribunal Federal, é claro que uma presença ali do ministro Alexandre de Moraes, ela não é em vão, né? Ela não aconteceu por acaso, e também manda o recado sobre a importância, a relevância desse momento, André e Síria. Tá certo, Larissa e André, e para nos ajudar a entender quais vão ser aí os próximos passos, né, das investigações, nós convidamos agora o advogado criminalista Rogério Leonardo para conversar conosco por aqui. Rogério, muito obrigada, viu, por atender aí o nosso convite. Boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Tempo News. Boa noite, Síria, boa noite, André. É um grande prazer falar para vocês, para os espectadores. Estou aqui à disposição para dirimir as dúvidas que vocês, porventura, forem tentar esclarecer. Tá certo. Rogério, eu gostaria já de começar a nossa conversa perguntando para o senhor quais são aí as fases desse processo que a gente está acompanhando, né? Quais serão, portanto, os próximos passos para quem está em casa nos acompanhando entender melhor? Olha, como é uma ação penal originária do Supremo Tribunal Federal, ela é regida, além do Código de Processo Penal, além de ser regida pelo Código de Processo Penal, ela tem algumas particularidades que estão presentes no regimento interno do próprio Supremo Tribunal Federal, que é onde constam as normas de funcionamento do nosso Pretório Excelsior, né, da nossa Corte. Então, tem algumas especificidades do próprio Supremo e as lacunas que não são encontradas dentro do regimento, elas são preenchidas pela norma processual geral, que é a norma que rege o processo comum em qualquer outra instância do judiciário, né? Então, nós estamos na primeira fase aí, já da instrução do processo, porque a gente já teve o recebimento da denúncia, né, por parte do ministro relator. Como foi muito bem observado, poderia ser feito essa fase por um juiz auxiliar, que é o que geralmente acontece, e, excepcionalmente, o próprio ministro Alexandre resolveu presidir as audiências, que é uma prerrogativa dele. Ele é que escolhe se ele próprio vai ser o presidente dessas audiências ou se ele pode delegar essa função para os juízes auxiliares. Neste caso, ele resolveu, conforme noticiado, ele mesmo presidir. Vão haver aí a oitiva primeiro das testemunhas de acusação, depois serão ouvidas as testemunhas de defesa. Ao término da oitiva, o ministro, deve abrir para as partes para saber se vão haver diligências complementares que surgirem da oitiva dessas pessoas, porque são muitas as testemunhas, primeiro de acusação, depois a de defesa, e se surgir algum fato que precise ser esclarecido, que seja originário desses depoimentos, o ministro vai abrir, obviamente, para que as partes peçam ou solicitem algum tipo de diligência. Não havendo diligências a serem produzidas, o ministro deve abrir para as alegações finais de acusação primeiro e logo depois de defesa. Apresentadas essas alegações, é que o processo iria para a conclusão, para que o ministro profira aí o acórdão, no caso, porque é a turma que vai decidir, né, sobre esta ação penal. Então, funciona mais ou menos assim, os prazos estão mais ou menos delineados,
No geral, quando é um processo comum, a gente não costuma ter um prazo pré-definido, tá? Fica a cargo da dinâmica dos próprios depoimentos, se as testemunhas todas irão comparecer ou não irão comparecer, se as partes poderão, por exemplo, insistir na oitiva de uma testemunha que eventualmente não compareça. Então, tem todas essas dinâmicas que podem aumentar o prazo ou tornar a ação penal mais célere, né? Mas, no final, quem decide tudo sempre é o ministro relator, que pode ou não deferir a oitiva, por exemplo, de uma testemunha que não comparecer, se ela for considerada, por exemplo, essencial para a defesa. Queria saber do senhor a respeito desse fato que chamou atenção, né? O ministro Alexandre de Moraes se irritando ali com o general Freire Gomes, questionando se ele estava mentindo, né? Queria saber do senhor o que pode acontecer de forma prática, se de fato ficar constatado que alguma testemunha mentiu, seja ali no momento do depoimento para a Polícia Federal, seja em algum momento para o Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa, essa testemunha pode sofrer algum tipo de punição, de sanção? E aí, emendo outra pergunta, pode haver alguma mudança de rumo, digamos assim, em relação à ação penal, se de fato ficar constatada ali uma possível mentira? Olha, com relação à ampla defesa e contraditório, mesmo quando nós temos aí uma mentira, se determinadas partes do depoimento forem verdadeiras, ela pode ser sempre utilizada pela defesa. O fato do ministro ter ficado irritado muito me surpreendeu. Eu admiro muito o ministro Alexandre de Moraes, ele é um dos maiores constitucionalistas do nosso país, não à toa foi alçado à sua função, a nobre função de ministro do Supremo, mas eu acho que a defesa ela tem sempre a prerrogativa de trabalhar com todas as possibilidades para produzir a melhor estratégia para o defendido. O fato de mentir ou não tem que ser averiguado. Se a testemunha mente em juízo, ela pratica o crime de falso testemunho e a testemunha, pode sofrer, sim, uma ação penal contra ela com base nesse falso testemunho, que serão aplicados aí os rigores da lei. Mas eu acredito muito que o papel do magistrado que conduz uma audiência, na verdade, é se preocupar com esclarecer alguma dúvida. Eu sempre acho que o mais adequado é que o magistrado dê a abertura para que a acusação faça a sua parte e a defesa faça a sua parte. E o magistrado, o ministro relator que conduz a audiência, só atue ali para poder conduzir a audiência e esclarecer alguma outra dúvida que surgir dos depoimentos. Essa atitude proativa eu não considero a mais adequada, mas, obviamente, quem é o presidente é o ministro e ele que decide como vai fazer. Se as partes se sentirem prejudicadas, poderão recorrer para os outros membros da própria turma ou até para o pleno do próprio STF. Então, eu não julgo a mais adequada, né, essa preocupação excessiva com a condução e essa intervenção dentro da produção da prova pelo magistrado, porque o magistrado tem que se manter equidistante, né, das partes. Ele não pode demonstrar um interesse apenas nas questões, como eu disse, que gerarem dúvidas. Então, assim, mas obviamente que é o próprio ministro que decide como ele vai conduzir a audiência. E se houver a constatação da mentira, obviamente será oficiado aí o Ministério Público para que processe aquela testemunha por falso testemunho. Agora, doutor, o senhor que vem acompanhando aí, claro, antes de fazer um parênteses aqui, que vem acompanhando toda essa história, tem especialista nesse assunto, longe do campo das especulações, mas ainda assim, imaginando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ele se queixa sempre, ele sempre faz essa reclamação de que ele está sendo julgado de forma parcial. Ele tem sempre esse discurso, ele diz que
o ministro Alexandre não gosta dele, não vai com a cara dele, que ele não passa nada, ele não consegue passar, ele não consegue nada que ele tenta ali, ele consegue de volta e não está conseguindo acreditar que a justiça vai ser feita realmente no caso dele. Ele diz que estava fora do país quando houve os ataques em Brasília, ele diz que não participou de nada, ele sempre faz a mesma coisa, sempre fala da mesma forma ao se defender. É possível, o senhor acredita que num caso assim de tanta repercussão nacional e até mundial também, um julgamento não pode acabar ali se misturando um pouco com política? A gente vê o ministro Alexandre de Moraes, que estava com a vida colocada a prêmio ali, que estava jurado de morte, vamos dizer assim, ele presidindo tudo isso. A gente sabe que não tem como, se em outros exemplos, se um criminoso ameaçar um juiz e troca o juiz, não vai ter jeito de acontecer a justiça nunca. Mas você não acha que isso muitas vezes acaba correndo um risco de misturar um pouco com política, não? Olha, esse risco ele é inerente ao próprio órgão, né? O Supremo, ele é também um órgão político, ele faz parte das forças políticas que compõem a República. Então, existem, obviamente, estudiosos e doutrinadores que já abordaram essa parte da atuação das cortes constitucionais como políticas. Tem decisões, muitas vezes, que elas ignoram os pressupostos dogmáticos jurídicos para poder fazer uma decisão que seja mais adequada ao momento histórico em que ela for tomada. Então, obviamente que eu não afasto que a Corte Constitucional ela tem, sim, uma atuação que também é uma atuação política, mas, obviamente, que no caso de uma ação penal originária, e aí é um caso muito sui generis, porque é uma tentativa fracassada de golpe de Estado, a acusação, e o Brasil, né? O Brasil é um país que não tinha uma legislação adequada para tratar ameaças concretas à sua ordem democrática. Então, por isso é que há uma inovação nesta atuação, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, como um inquisidor e também aquele que vai ser o responsável pelo andamento da ação. Essa é uma situação realmente nova no nosso ordenamento jurídico, né? E como situação nova está sendo tratado agora pelo Supremo. O ex-presidente vai ter toda a oportunidade, obviamente, de recorrer, inclusive, ao pleno do próprio tribunal para poder sustentar aí qualquer ofensa ou ameaça de ofensa aos seus direitos, ao seu direito constitucional à ampla defesa e o contraditório. Mas, obviamente, que a questão política ela é sempre parte da discussão quando a gente fala de uma Corte Constitucional. E isso não é somente no Brasil, né? A gente tem exemplos também em vários outros países, posso citar aqui Estados Unidos, nos Estados Unidos da América, temos algumas questões que foram tratadas pela Corte Constitucional alemã, né? A gente teve decisões de órgãos que nos são estranhos, mas que existem, órgãos de proteção à ordem democrática. Por exemplo, na Alemanha teve uma decisão recente que considerou o partido de extrema-direita da Alemanha como uma entidade ilegal, né, por ser uma entidade considerada extremista. Então, sempre quando nós falarmos em Corte Constitucional e ação penal originária, corremos o risco, sim, de ter decisões que não serão só jurídicas, mas também políticas. Um fato me chamou muito a atenção, e aí eu queria entender do ponto de vista do rito mesmo, né? O que isso poderia significar. O Anderson Torres, né, o ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, ele, enfim, convocou muitas testemunhas de defesa. Se eu não me engano, 4 ou 5 sessões ali, audiências, estão reservadas para ouvir as testemunhas de defesa dele. No rol ali de testemunhas, né, ele incluiu, por exemplo, Ciro Nogueira, Valdemar Costa Neto, alguns ex-ministros também, como Bruno Bianco, Paulo Guedes, Wagner Rosário.
Queria saber do senhor se esse é o momento, digamos assim, que os réus têm para tentarem mostrar, por exemplo, que eram pessoas de reputação ilibada e que tinham cargos importantes e que, portanto, ali não estariam envolvidos com a trama golpista. Enfim, esse momento, né, de trazer tanta testemunha de defesa e nomes extremamente relevantes no cenário político, no cenário econômico, faz parte também de uma estratégia de defesa de mostrar, digamos, esse lado de uma reputação não tão ligada àquele que participou da trama de um golpe, que tentou derrubar a democracia de alguma forma, que compactuou com um plano para derrubar a democracia de alguma forma? Olha, sim, a defesa, como eu disse, ela é ampla e restrita. É um direito constitucional, está previsto lá no artigo 5º. Então, é parte da estratégia defensiva sempre você trazer testemunhas que possam agregar credibilidade à sua tese defensiva. A rolar testemunhas de defesa que são notórias, que são, por exemplo, parlamentares ou ex-ministros, é parte, sim, de uma estratégia para buscar uma maior credibilidade à tese defensiva. Mas é importante sempre pontuar que, mesmo que a testemunha tenha um alto grau de aprovação e credibilidade, até institucional, o que importa mesmo é o que essa testemunha souber sobre o fato que está sendo apurado. Porque as testemunhas que a gente costuma chamar no processo comum como testemunhas abonatórias, aquelas que vão para falar, digamos, bem do acusado, elas têm uma certa consideração, mas elas só são levadas, o peso maior desse tipo de depoimento, ele está lá quando for levado em consideração as circunstâncias judiciais para eventual aplicação de pena, né? Então, você vê que você vai estar tratando ali de uma pessoa com reputação ilibada, sem antecedentes. Então, esse tipo de testemunha abonatória, ele tem um alcance muito limitado. Aquelas testemunhas que realmente puderem trazer elementos, elementos concretos que tenham relação com os fatos que estão sendo apurados, elas terão muito maior importância, independente de sua posição. Então, se você tiver uma testemunha que seja desconhecida, mas que consiga ali atestar um fato que derrube a tese de acusação, ela será muito mais importante do que um eventual ex-ministro ou parlamentar que estiver sendo ouvido, que for apenas uma testemunha abonatória. Então, sopesando aí a importância, ela não está muito ligada a quem a testemunha é e muito mais ao que aquela testemunha pode trazer de elucidação para o caso e de maior veracidade à tese defensiva. Tá certo, nós agradecemos muito a sua participação. Portanto, nós conversamos com o Dr. Rogério Leonardo, que é advogado e criminalista. Muito obrigado, uma ótima noite e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade. Muito obrigado e boa noite a vocês.